Saudações, meus irmãos. Como estão a passar? Eu estou bem, na graça de Deus. Meus irmãos, vamos ainda continuar no nosso tema. Tema esse que fala como vencer a inveja. Eu prometi que íamos continuar quase 4 vídeos. Hoje trago a segunda parte. Mas antes de dar a informação de como nós podemos vencer o mal, nós devemos termos um conhecimento. Afinal, como é que o invejoso ele pode se apresentar? Ora, como é que nós podemos distinguir o invejoso? O invejoso, ele aparece como um amigo. Ele, quando chega onde está, ele se demonstra, parece uma boa pessoa, mas de verdade, no coração dele, ele tem muita coisa suja. Muita coisa de verdade tão suja. E devemos ter mesmo discernimento para nós conhecermos essas pessoas. Porque eles vão aparecer, parecem amigos, mas de verdade, eles não são amigos. E a segunda característica, o invejoso, ele deseja aquilo que você tem. Você basta ter algo, o invejoso, ele deseja. Ele quer ter. Até a roupa que você tem, ele quer ter a mesma roupa, igual a mesma cor. Quer conhecer a loja onde você comprou. Mas não é do bom. É porque existe algo que esta pessoa está carregada. E você basta ver esse tipo de pessoa se apresentar a ti, logo tem que perceber que esta pessoa, ele carrega a inveja. O invejoso também, ele gosta de competição. Tudo aquilo que ele faz, ele quer competir. Vamos competir. Quem vai ganhar? Quem vai conseguir? Este é o invejoso. E também a outra característica que o invejoso ele traz, ele critica tudo. Tudo aquilo que você faz, o invejoso, ele critica. Ele critica. Esse é o invejoso. Então é o que eu queria explicar, porque às vezes nós podemos falar que como vencermos a inveja, e nós, sem conhecer como é que essas pessoas são, como é que essas pessoas se apresentam, e eu fui perceber que vale a pena falar sobre as características de um invejoso. E ontem, meus irmãos, eu falei que para nós combatermos, para nós vencermos a inveja, nós precisamos fazer o bem para os invejosos. Nós devemos fazer o bem. E hoje nós vamos falar sobre os sonhos. O invejoso, meus irmãos, nós não podemos contar os nossos sonhos. Se nós contarmos os nossos sonhos, a inveja vai se levantar. Porque o invejoso, o espírito que ele tem, ele consegue ver tudo o que está em ti. Ele consegue ver. Apesar que ele vem a ti, parece um bom amigo, mas se você lhe contar aquilo que Deus te revelou, porque os sonhos vêm de Deus, se você contar, ele vai entender que esse sonho vem de Deus. E aí, meus irmãos, há um perigo muito grande. Ele pode bloquear a sua vida. Pode se cumprir aquilo que Deus te revelou que vai acontecer na sua vida, mas vai demorar. Vai demorar muito. Porque você contou a pessoa errada. E nós não precisamos contar os nossos sonhos. Isso aconteceu com José. Muitas pessoas conhecem José e nós chamamos de José do Egito. José do Egito, ele contou os seus sonhos aos seus irmãos.
Olhando aqui na Bíblia, no Gênesis 37, versículo 5, diz o seguinte: José teve um sonho e contou aos seus irmãos e eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ódio e inveja. Quando José conta os seus sonhos, daquilo que ele sonhava, daquilo que Deus falava para ele, ele contava para os irmãos. E os irmãos, eles já tinham entendimento, porque aquilo que estava dentro dos irmãos já sabia quem José era e ora como o que José vai ser. E aí começou o problema. A inveja acendeu-se mais. Os irmãos começaram a odiar aquele irmão. Olhando, meus irmãos, a história de José, se cumpriu tudo aquilo que o Senhor estava a revelar a ele, mas houve uma demora, porque ele foi vendido como escravo, ele foi viver numa terra estrangeira, ele foi castigado lá, ficou preso. Uma coisa que talvez poderia acontecer daqui para aqui, mas por causa de contar os sonhos aos seus irmãos que eles carregavam a inveja, começou problema na vida de José. E nós, meus irmãos, eu sei que o Senhor tem falado muito conosco por intermédio de sonhos. O Senhor tem usado os sonhos para nos falar, para nos alertar, para falar o que vai acontecer no futuro. E nós não podemos contar aos invejosos. Se nós não contarmos os nossos sonhos, estaremos a combater a inveja. O invejoso somente ele vai ver você já estar a realizar. O invejoso ele só vai ver que as coisas estão acontecendo na sua vida. E eu tenho certeza que ele vai se perguntar, mas por que essa pessoa sempre esteve comigo? Por que não me contou? Talvez o irmão sempre contava os teus sonhos para as pessoas. Tem que parar de contar os teus sonhos, porque a sua vida está parada por causa de contar os seus sonhos. Meus irmãos, eu me lembro que há um tempo que eu sonhava de verdade, sonhava muito, até agora continuo a sonhar, mas naquele tempo eu gostava de contar os meus sonhos. Mas quando eu contava os sonhos, havia mais guerra para mim. Eu fui perceber que aqui há uma falha que eu estou a falhar. Eu preciso parar de contar tudo aquilo que o Senhor tem falado comigo. E eu parei de contar. Hoje consigo sonhar, Deus tem falado comigo por intermédio de sonhos, mas eu não falo para ninguém. Porque quando você fala, isso cria problemas para as pessoas que estão ao seu redor. Cria problema para os invejosos. Porque a inveja é algo, como eu falei ontem, que a inveja é algo que de verdade a pessoa, ele carrega e sem saber que ele carrega aquele mal. É um mal que opera na sociedade hoje em dia. Muitas pessoas carregam a inveja. Muitas pessoas carregam este mal. E nós, meus irmãos, precisamos de parar de contar os nossos sonhos. Nós vamos continuar a confiar em Deus, a adorar este Deus. E no momento certo, o nosso Deus vai cumprir os planos dele na nossa vida. Deus vai cumprir. Mas se você gostar sempre de contar os teus sonhos, Deus ele vai fazer, mas vai demorar, porque haverá guerra. Haverá muita batalha. Haverá muita guerra, meu irmão. O que estou a dizer é realidade. Há guerras maiores que Deus está travando por causa daquilo que nós estamos a contar para a nossa boca. E nós não podemos contar os nossos sonhos aos invejosos. Até naquela pessoa que você desconfia, para de contar. Se você é um casado,
Responda para o seu parceiro, para a sua parceira, o que você sonha. As outras pessoas, nada não pode contar os teus sonhos, porque haverá um bloqueio maior. A inveja vai se levantar e os seus projetos vão parar. Essa é a única maneira que eu trago hoje para os meus irmãos. Como nós podemos vencer este mal? É só nós não contarmos os nossos sonhos. E no próximo vídeo vou trazer mais outra maneira como nós podemos vencer este mal. Muito obrigado, meus irmãos. Até a próxima. Que o Senhor nos abençoe. Tchau.